Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Colossenses. Vamos abrir lá? Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17. Como estão, os queridos? Vamos lá? Colossenses 3. Do versículo 12 ao 17 diz assim, eu vou ler com vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Essa palavra está falando das virtudes, ou seja, do caráter daquele que é o eleito de Deus. Como que é a personalidade, o caráter, as características daquele que serve a Deus, daquele que Deus se agrada, né? Então aqui ele fala várias características, eu vou falar uma por uma aqui, para nós discutirmos um pouquinho melhor cada uma, né? Em primeiro lugar, ele fala que nós deveríamos ser cheios de ternos afetos, ou seja, o que são afetos? São sentimentos, são emoções que nós expressamos ao nos relacionarmos com outras pessoas. Então, aqui não cabe a frieza espiritual. Nós temos que ter algo que se chama empatia. Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Então, se o outro sofre, você sente aquilo que o outro está sentindo. Como a palavra diz, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Se você vê um irmão, se você vê uma pessoa passando necessidade, com dificuldade, chorando, triste, teu coração tem que se mover. Não é normal nós ficarmos alheios a esses sentimentos, a essas reações das pessoas. Então, a empatia é você tentar se colocar no lugar do outro. O que eu sentiria se eu estivesse passando aquela situação? Né? É o tal do amar ao próximo como a si mesmo, né? Como eu poderia fazer para diminuir o sofrimento do meu irmão, então? O que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse nessa situação? Né? Depois ele fala que nós deveríamos ter misericórdia. A misericórdia é deixar a justiça de lado, a justiça com as próprias mãos de lado, deixar na mão de Deus, a justiça na mão de Deus, né? E termos misericórdia. Muitas vezes as pessoas nos fazem coisas, falam de nós, nos caluniam, nos prejudicam, né? E a atitude daquele que é o eleito de Deus, do caráter daquele que é eleito de Deus, é não se vingar, não tentar ficar explicando com palavras, brigando, tentando colocar o seu ponto de vista. Não, tenha misericórdia. Aquela pessoa agiu daquela forma por algum motivo, né? Que nós não entendemos, mas que dentro da cabeça dela faz todo sentido. Então, vamos ter misericórdia, vamos pedir ao Senhor que dê sabedoria àquela pessoa, né? Então, a misericórdia é você não ser um justiceiro. É você entender que a pessoa também tem erros, como nós temos. Muitas vezes as pessoas vão ter que usar de misericórdia conosco, né? Porque às vezes a gente sai fora do quadradinho ali, né? Então, a mesma coisa quando é com a pessoa.
Depois ele fala que nós devemos ter bondade, ou seja, expressar o bem em cada atitude que nós fizermos, né? Fazer as coisas pelo bem e não por mal, e nem com segundas intenções, e não querendo receber em troca algo. O verdadeiro bem é aquele que você faz sem esperar nada em troca, né? Então tem pessoas que não dão ponto sem nó, né? Sempre, eu vou ajudar aqui, mas aqui também vou ter uma outra, um benefício, né? Algo que vai me ajudar de alguma forma. Não, a verdadeira bondade, o verdadeiro bem é você fazer sem esperar nada em troca. Fazer só porque é certo. Fazer só porque você vai ver aquela pessoa feliz, porque você vai se alegrar com a alegria daquela pessoa. Essa é a verdadeira bondade. Depois fala da humildade, né? A palavra diz que a soberba, ela precede a queda. Quando a pessoa é soberba, quando a pessoa é arrogante, quando ela é rebelde, quando ela acha que ela é que está no controle de todas as coisas, que ela pode dominar, né? Isso é falta de humildade. E Jesus foi o mais humilde. Ele era o próprio Deus encarnado. E ele foi o ser humano mais humilde que já existiu. Então, assim, por que nós queremos ser melhor que Deus, né? Ô Deus, dá licença aí, deixa eu sentar no seu trono um pouco, você não está fazendo muito direito, né? Não, nós temos que ter humildade. Humildade para entender quando erramos, humildade para pedir desculpas se estivermos errado, humildade para mudarmos de opinião caso a gente perceba que fizemos errado ou que pensávamos errado, né? Quando a gente é criança, a gente pensa de uma forma. Quando a gente é adolescente, a gente já começa a pensar de outra forma. Como adulto, diferente, assim por diante, né? Então nós temos que ter a humildade de voltar atrás quando percebemos que algo não está de acordo, né? Depois ele fala longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência, né? Que a gente seja longânimo, que nós tenhamos paciência com as pessoas, porque nem todo mundo está no mesmo grau psicológico que você está, né? Nem todo mundo já passou pelas fases que você passou, e você também não passou pelas fases que a outra pessoa passou. Então nós também vamos ser carentes de misericórdia, né? E depois ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportar, né? Assim, eu vou suportar aquela pessoa. Não é isso. Na raiz do hebraico quer dizer assim: suportar, de ajudar, de levantar, de dar suporte àquela pessoa, né? E de perdoar, aqui como diz, né? Perdoai-vos mutuamente. Perdoar. Porque muitas vezes a gente quer sim ser perdoado por Deus, quer receber a vida eterna, quer ir morar no céu, mas nós não queremos perdoar aqueles que nos ofenderam. E às vezes mágoas ficam no nosso coração. Às vezes você fala assim: não, já perdoei, já perdoou. Mas você passa pelo fulano, com aquele olhar, né, de fuzilamento. Ou então quando acontece alguma coisa ruim com a pessoa, você se alegra. Isso não pode fazer parte do caráter daquele que é o eleito de Deus. Porque se o Espírito Santo, se você perceber, isso tudo que eu estou falando são frutos do Espírito Santo, né? Que está lá em Gálatas 5:22. E que aqui ele foi citado de uma outra forma em Colossenses, né? Então, assim, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós temos a Deus na nossa vida, expressamos o caráter de Jesus Cristo com os frutos do Espírito Santo, então nós temos que estar de acordo com o que nós buscamos, que é ser a altura, a perfeição de Cristo. Nós nunca vamos ser perfeitos como Cristo, mas nós devemos buscar a perfeição dele, né? Depois ele fala uma coisa muito importante, que eu acho que é o versículo principal desse texto, que está no versículo 14, que diz assim: ó, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, pois ele é o vínculo da perfeição. Então, o que é ser perfeito? É passar uma vida inteira sem ter erros? O que é ser perfeito? É estar tudo nos mínimos lugares controlados, né? Aquele toque, aquela coisa, tudo está perfeito. Isso é perfeição? Não. A perfeição, o vínculo da perfeição, ou seja, aquilo que une, que dá a graça, o selo da perfeição em outras traduções, é o amor. Se você tem amor, você é perfeito. Se você não tem amor, você é imperfeito. Porque nós fomos criados para termos amor.
nós fomos criados por amor, porque Deus nos amou. Nós fomos criados para amar o nosso próximo, para nos amar, para amarmos a Deus e para que todas as nossas atitudes estivessem mediante o amor. Então, sem amor, você pode ser bonito, você pode ser poderoso, você pode ser rico, você pode ser inteligente, você pode ser divertido, você pode ter um corpo perfeito, você pode ter uma mente impecável, só que você não é perfeito. Perfeito é aquele que tem amor diante de Deus. Amém? E ele fala aqui no versículo 16 que a palavra de Deus habite ricamente em nós, que nós estejamos nos instruindo, nos aconselhando em sabedoria uns aos outros. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas, como nós aconselhamos as pessoas. A pessoa vem com um problema, né? A pessoa vem e reclama, vamos supor, do cônjuge, não sei o que, né? E expõe, vamos supor, para você. O que você vai falar? Você vai falar o que você acha ou você vai falar o que a palavra de Deus acha sobre aquela situação? Porque é capaz de você virar para a pessoa e falar assim, nossa, você não matou ele ainda se você já tinha matado. Vamos supor, né? Às vezes a pessoa responde num ímpeto assim, sem sabedoria. Então, o que é que Deus diz? Qual é a palavra de Deus para aquela pessoa que veio te procurar? Né? Ela veio te procurar porque ela estava sedenta de algo que resolvesse o problema dela. Então, nós temos que estar cheios da palavra, temos que estar nos instruindo, lendo a Bíblia, senão a gente não vai saber nem o que vai falar, né? E depois ele fala que nós tenhamos gratidão, no versículo 16, tudo que nós fizermos agradecer, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, que nós possamos agradecer pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas assim, que acontecem conosco, porque nós sabemos que é um processo, nós enxergamos em parte, mas Deus vê o todo. Deus sabe até o nosso último dia. Então, Ele sabe o que vai nos fazer bem e o que não vai nos fazer bem. E depois, aqui ele fala no final, no versículo 17, tudo que você for fazer, você faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você vai trabalhar? Mas eu tenho que trabalhar para o meu patrão. Mas você vai trabalhar como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você vai fazer com excelência. Você vai dar o seu melhor, porque você é um eleito de Deus. Você é um amado de Deus, como diz aqui. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que refletir a glória de Deus em nós. Nós temos que refletir quem é o nosso Pai. O nosso DNA é do céu. Nós não podemos ser um cristão ou uma pessoa que se diz de Deus e fazer tudo relaxadamente, e ser tudo complicado, tudo enrolado, sabe? Não. Seja como for que esteja a sua vida no momento, você vai andar na direção de desenrolar, de ser um espelho daquele que te criou, de ser um eleito, amado de Deus. E como diz lá em Timóteo, em 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui, capítulo 2, versículo 15, diz assim, quer ver? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, que quando nós formos nos apresentar a Deus, que nós não tenhamos do que nos envergonhar. Que nós tenhamos buscado sempre fazer o melhor. Pode ser que a gente errou no meio do caminho e não fez o melhor, mas a gente estava tentando fazer o melhor. Deus entende a nossa busca. Como Paulo fala, né? Aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, né? Então ele tinha esse conflito. Nem sempre ele conseguia fazer aquilo que ele achava que era certo que ele queria fazer. Às vezes o ímpeto da carne, uma situação emocional te leva a fazer de uma forma diferente, mas que você então procure melhorar isso e procure então o que eu posso fazer daqui para frente, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Então que a gente possa se apresentar a Deus sem vergonha, né? Sem a vergonha de uma vida que não sai do lugar, que não obedece o que ele fala, né? Errar é humano. Agora, você continuar errando, isso não é agradável a Deus. Porque você errou, você soube que errou, você não se arrependeu e continuou errando, né? Então, o cair é do homem, como diz a palavra, mas o levantar é de Deus. Como assim? Deus vai te levantar toda vez que você cai? Não, Ele vai levantar te ensinando como não cair novamente, né? Então, nós temos a nossa parte de esforço que nós temos que fazer. Eu queria ler para vocês também, em João capítulo 15,
versículo 11, não, o 12, que diz assim, ó, Jesus fala, o meu mandamento é este. Ele não fala assim, ó, eu tenho vários mandamentos, faz uma listinha aí que eu vou te falar os meus mandamentos, né? Ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o único mandamento de Deus. Você vê como o amor é o vínculo da perfeição? Se você amar, você não vai maltratar a pessoa. Se você amar, você não vai mentir para a pessoa. Se você amar, você não vai matar a pessoa. Se você amar, você não vai adulterar. Se você amar, você não vai cobiçar o bem do próximo. Então, assim, o amor é a chave de tudo. É a chave de tudo. E o amor genuíno mesmo, não só o amor de paixão, de um cônjuge, amor de mãe para filho, amor de amigo. Esse amor aí é fácil, né? Porque são pessoas que a gente tá ali próximo, que a gente gosta, então amar essas pessoas é fácil. E amar os inimigos? E amar uma pessoa que você não conhece? E amar alguém que está te maltratando? Então Deus quer o amor genuíno. Nós temos que desenvolver esse amor genuíno. Em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade. Nós vamos conhecer essa verdade, nós vamos conhecer Jesus, e essa verdade, esse Jesus vai nos libertar. Nos libertar do quê? Não só do pecado, da ida para o inferno, vai nos libertar, como eu falei na pregação anterior, vai nos libertar de nós mesmos, vai nos libertar de sermos um ser humano não íntegro, não útil para o reino de Deus. Eu pausei aqui sem querer porque caiu. Estão me ouvindo? Então, assim, Jesus, a verdade, vai nos libertar de nós sermos seres humanos que não são interessantes para o reino de Deus, para que a gente possa propagar essa verdade. Amém? Lá em 2 Coríntios 11, 28, diz assim, vocês estão me vendo aí? É porque ele deu uma escorregadinha no meu celular. 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, em todo tempo, nós temos que nos examinar. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver assim, que nem Davi falava lá no Salmo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça. Porque às vezes a gente acha que está certo. Quantas vezes a gente não faz coisas e a gente acha que está certo? Mas nós temos que examinar se realmente aquilo está de acordo com o que Deus faria. Será que Jesus faria aquilo que nós estamos fazendo? Será que Jesus se agradaria daquela atitude ou daquela palavra que você deu para alguém? Será que Jesus entraria com você nesse local que você está indo? Né? Então vamos nos examinar. Vamos olhar mais para dentro de nós mesmos, porque muitas pessoas vivem no automático e esquecem de ver o que é mais importante, que é o quê? A integridade do seu caráter. Quando nós formos embora deste corpo, nós vamos levar apenas a nossa alma e o nosso espírito. Nada do que é físico nós vamos levar. Então, todo o dinheiro que nós tivermos, a casa bonita que a gente tem, as roupas maravilhosas do nosso closet, as joias que a gente acumulou, nada disso nós vamos levar. Nós vamos levar o quê? A evolução de quem nós somos. Nós nascemos um bebezinho sem muito conhecimento e fomos aprendendo com a vida, fomos absorvendo conhecimentos, fomos fazendo escolhas e decidindo o que nós queríamos na nossa vida, fomos tendo atitudes e construindo coisas na nossa vida e ao final dela, nós nos tornamos quem? É isso que nós temos que examinar. Quem nós somos? Porque esse é o verdadeiro valor. Você não é o que você tem. Você não é o que você veste, como a mídia gosta de passar, né? Você é o que você veste, você é o que você come, você é o que, né? Nós temos sim influências dessas coisas, mas quem nós somos é aquele caráter que nós fomos aperfeiçoando ao longo da vida. E que, se Deus quiser, um dia a gente olhe para trás e fale assim, puxa, gostei da minha vida.
foi válida a minha vida, eu consegui ser útil para Deus em alguma coisa, eu consegui produzir na minha existência algo. E agora que eu vou para Deus, eu vou rica, eu vou com uma riqueza de caráter, de dons espirituais. É isso que nós vamos ser para a eternidade. Não adianta nada ter tudo aqui e ir lá para a eternidade você não é ninguém, que você nunca fez nada por você mesmo, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo seu espírito. Então, é isso que vai valer. Por isso nós temos que nos examinar. Em 1 Timóteo, fala assim. Aqui eu estava na segunda. Isso, no 1 Timóteo 6,7 diz assim, ó. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, é a versão bíblica do ditado popular, caixão não tem gaveta, né? Então, assim, nós não trouxemos nada, nós nascemos nus. Bebezinho nasce peladinho ali, não tem nada no corpo, não tem nada ainda de pensamentos, ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Então nós chegamos sem nada e nenhuma coisa que nós temos nós vamos levar, a não ser o quê? Que nós desenvolvemos ao longo da vida. E a minha pergunta para você nessa noite é, eleito de Deus e amado, o que é que você tem desenvolvido no seu caráter e na sua personalidade? O que é que você vai apresentar diante de Deus quando você encontrar com Ele? Qual é o talento que você multiplicou nessa terra, na sua vida, que você vai poder apresentar para Deus? E eu quero deixar um último versículo aqui que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem fala isso é Jesus, revelando aqui o final dos tempos e o que haveria de acontecer ao apóstolo João. Então o vencedor, ele vai estar com vestiduras brancas, ele vai estar limpo, ele vai estar livre de toda condenação, de todo pecado, de todo erro. Vai ser só amor, vai ser só perfeição. E de modo algum Jesus diz, eu apagarei o seu nome do livro da vida. Benditos aqueles que foram achados no livro da vida. Já pensou? A gente chega lá no céu e aí Jesus vira para você, Deus te livre disso, né? Jesus vira para a pessoa e fala assim, mas eu não te conheço, nunca vi você. Mas eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aparta-te de mim, porque não te conheço. Já pensou? Tem pessoas que fazem tudo pela soberba, por desejo de poder, por desejo de aumentar o seu ego, né? Jesus vai falar, não te conheço. Agora, se você fez com amor, você pode ter feito uma coisinha assim, mas com muito amor. Deus vai falar, vinde benditos do meu Pai. Então o vencedor diz aqui, ele confessaria o nosso nome diante do Pai, dos anjos, de todo o mundo espiritual. Então eu quero orar por você agora que é um vencedor, que é uma pessoa que está tratando dessa personalidade, desse caráter, da sua alma, do seu espírito, para poder apresentar algo a Deus quando nós formos nos encontrar com Ele. Amém, queridos? Então eu vou orar por você agora, eleito, amado de Deus, e que nós possamos a cada dia buscarmos, né, nos aperfeiçoarmos para sermos cada dia melhor e para agradarmos o nosso Deus. Amém? Senhor, nesse momento eu quero colocar a vida de todos os meus amados que estão ouvindo aqui essa palavra, que o Senhor esteja visitando, Senhor, em cada lar, visita cada família representada, Senhor, cobre com teu sangue agora, livre de toda ação do mal, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, atitude, Pai, para que nós possamos ir nos modificando a cada dia, que a cada dia nós sejamos um pouco melhores, ó Deus, para poder honrar o teu nome, para poder refletir a tua glória aqui na terra dos homens, para que nós possamos receber, Pai, o teu galardão quando estivermos aí contigo e principalmente para agradarmos o teu coração, Senhor, quando chegarmos aí. Queremos te dar um abraço muito gostoso, entregarmos tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, Pai, para agora
dessa forma vivermos eternamente contigo. Que o Senhor esteja agora colocando os seus anjos acampados ao redor de cada amado que está aqui me ouvindo e que eles tenham uma semana de vitória, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe, fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu, queridos? E até o próximo vídeo. Tchau!